do Senhor, um salmo que muitos dos irmãos conhecem, estão familiarizados com ele, Salmo 42. E agradecemos a Deus, né, queridos, por esse momento. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Milton Manlilha, que estão aí no Brasil, fazendo lá uma peregrinação, visitando as igrejas, fazendo o batismo, e continue a estar orando por eles. Também queremos agradecer muito a Deus, né, pela vida de todos os irmãos, a vida dos nossos queridos irmãos que louvam, que cantam, que ministram a palavra, que são ministros do Senhor, que estão aqui nesta noite, nossos diáconos assistindo a casa do Senhor. Que a bênção do Senhor continue sobre sua vida. Meu querido, talvez essa palavra não seja para todos aqui nesta noite, mas Deus me levou a fazer uma leitura do Salmo 42 durante essa semana, e esse salmo chama muito nossa atenção. O salmista, ele começa dizendo assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria, com a multidão que festejava. Meus queridos, a importância de nós cuidarmos da nossa alma é o resultado de nós estarmos aqui nesta noite. Aquele que cuidou bem, zelou pela alma, ele vai participar com alegria do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Comemoramos uma Páscoa, não uma Páscoa de coelho, nós não comemoramos isso, nós comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquele momento tão singelo, me chama a atenção quando Jesus ele participa, pede para os discípulos: ide a um cenáculo, vocês vão preparar lá a ceia. É um momento que eu quero ter de comunhão com vocês. Jesus já havia conquistado a nossa salvação na cruz do Calvário. Ele já tinha pago o preço, já havia pago o preço no jardim do Getsêmani, orando para que ele pudesse enfrentar a cruz, o sofrimento, profeticamente baseado em Isaías capítulo 53. E ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando olhamos para o que o Senhor fez por nós, foi para que pudéssemos ser alegres, para que pudéssemos ser libertos, para que pudéssemos ser transformados. E de maneira nenhuma, querido, nós podemos deixar a nossa alma com sede de Deus. Nós não podemos deixar a nossa alma morrer sem a presença e sem a graça do Senhor. Quando nós falamos, às vezes não se entende muito nessa linguagem bíblica, conforme foi lido aqui nessa noite, o pastor Paulo leu: aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue. Isso está falando, querido, do sacrifício que Jesus fez por nós. Nós devemos comer a cada dia desse sacrifício, nós devemos usufruir deste banquete a cada dia, que Ele ofertou para nós, que Ele ofereceu para nós. Me chama muita atenção as bodas, quando um senhor, ele vai, prepara um grande banquete e manda chamar os súditos, as pessoas importantes daquele reino, para participar do banquete. E a Bíblia diz que essas pessoas rejeitaram, até que então ele manda sair
pelos valados, pelas ruas, para que se alguém quisesse participar desse banquete, pudesse participar deste banquete. Nós temos duas transições diretas que são bíblicas para esse banquete. Primeiro, a Bíblia diz que ele veio para os seus, para o povo judeu, e os seus não os receberam. E nós, irmãos, somos as pessoas dos valados, somos as pessoas rejeitadas pela sociedade. Nós éramos pessoas, na verdade, pecadoras, destituídas da graça, destituída da glória de Deus, mas um dia o Senhor Jesus, ele pagou este preço e usufrui este banquete de comunhão para cada um de nós participarmos. E me chama muito a atenção quando nós entendemos que a nossa alma, ela necessita ser saciada por Deus. Querido, isto aqui é muito importante, porque há uma profunda sede em nossa alma de Deus, daquilo que é Deus. E quando olhamos para a Bíblia, o Salmo 42, o versículo 2, Davi expressa dizendo: a minha alma tem sede de Deus. Ele tinha convicção que a alma dele tinha sede de Deus, que a alma dele precisava de Deus, que a alma dele precisava da presença de Deus, que a alma dele precisava do refrigério de Deus. Nós humanos temos essa necessidade, porque nós temos o DNA de Deus na nossa vida. E esse DNA de Deus, irmãos, na nossa vida, só pode ser suprida por aquele que nos criou, por aquele que nos fez. Você pode ir em qualquer lugar para tentar suprir as necessidades da tua alma e trazer ela alguma alegria, e nada daquilo que você fizer vai adiantar alguma coisa. E Davi, ele tinha essa experiência, porque a nossa alma, ela necessita deste encontro com Deus, ela necessita ser saciada por Deus. E a sede que da alma que o salmista tinha de Deus, irmãos, não difere da sede da alma que nós temos. A presente humanidade, ela tem uma sede de Deus. E busca onde? Estão buscando no espiritismo, estão buscando nas drogas, estão buscando na prostituição, estão buscando na miséria deste mundo a sede para a sua alma. Os irmãos estão lembrados que um dia o Senhor Jesus se encontra com um jovem e faz uma proposta para aquele jovem abandonar tudo, entregar inclusive o seu dinheiro, os seus bens, para seguir ao Senhor. E esse jovem, a Bíblia diz que ele se retirou triste, porque Jesus requereu isto dele. E agora o Senhor Jesus nos ensina algo muito importante, que quando rejeitamos os prazeres do mundo, quando nós rejeitamos os próprios prazeres da carne, e nos consagramos ao Senhor, as necessidades da nossa alma, elas começam a ser supridas. Eu quero dizer aos irmãos que no período da minha adolescência, eu me afastei um pouco da igreja. E eu ia ao cinema, eu procurava em todos os lugares para ter um pouco de alegria, mas não tinha jeito, irmão. Eu tive que retornar aos caminhos do Senhor para ter a verdadeira alegria. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria produzida de Deus em nossa vida é algo maravilhoso. Então nós temos que entender essa dimensão dessa sede que nós temos na nossa alma. Primeiro, a gente entende que a sede, ela brota na nossa alma, querido, e só pode ser saciada por Deus. Ninguém pode mais saciar a nossa alma. Você está aqui nesta noite, você vai procurar em todos os lugares, você não vai achar, só vai achar no Senhor. Só vai achar no Senhor. Só vai achar em Deus. Só vai achar na graça dele o que você precisa para a tua alma. A nossa alma, ela rejeita outras fontes que não saciam a sede da nossa alma.
Ela sempre vai rejeitar. Não adianta você ficar insistindo. Ela sempre vai rejeitar, porque ela sabe no Deus que criou ela. E ela quer ter este relacionamento profundo. Terceiro, nós entendemos que nós necessitamos de uma profunda revelação para saciar a sede desta alma. Homens que tinham essa sede foram procurar o Senhor Jesus Cristo. E nós temos o exemplo de Nicodemos, que foi procurar o Senhor Jesus Cristo. Ele queria ter uma experiência como essa salvação. E Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Mas como que isso pode acontecer? Como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: olha, aquele que é nascido da carne é carne, entende das coisas da carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, ele vai entender as coisas do Espírito. Nós precisamos mais do que nunca entendermos que pelo menos há 3 elementos da revelação para termos a nossa alma saciada por Deus. Primeira delas, irmãos, é conhecer o dom de Deus. Olha bem que Jesus, conversando com a mulher samaritana, lá em João no capítulo 4, versículo 10, Jesus ele diz, respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria da água da vida. Nós precisamos conhecer isto. E eu falo para os irmãos que o maior presente que Deus tem dado a nós chama-se salvação. Paulo escreve aos Efésios dizendo: olha, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Eu quero que o Senhor revele essa salvação ao teu coração, para que você preserve esta alegria de Deus no teu coração, para que você preserve esta bênção de Deus, a felicidade verdadeira no teu coração. Aceite o dom de Deus, aceite a salvação para a tua alma, aceite que só Ele pode salvar, aceite que só Ele pode te levar para o céu, aceite que só Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador. Por quê, pastor? Porque há um banquete oferecido a você. Existe algo grande que Deus quer te oferecer para a tua alma aqui nesta noite. Você não vai sair daqui de forma triste, não. Deus não vai permitir que você saia daqui do mesmo jeito, da mesma forma que você entrou neste lugar, não. A bênção de Deus, o dom da salvação de Deus, a graça de Deus, ela vai se manifestar na tua vida nesta noite. Eu creio que existe um rio de Deus correndo aqui nesta noite. Jesus fala para aquela mulher: olha, se você crê, como diz as Escrituras, rio de água da vida vai correr no seu interior. Meu querido, há um rio banhando a seca da tua alma nesta noite. Há um rio querendo florescer a tua alma nesta noite. Há um rio querendo marcar a diferença na tua alma nesta noite. Há um rio de Deus querendo saciar a tua alma nesta noite. Oh, aleluia. Conhecer além do dom de Deus. Quando olhamos para as Escrituras, nós temos que conhecer a possibilidade de Deus. Muitos de nós ficamos tristes, ficamos abatidos, ficamos cabisbaixos, muitas vezes sem direção. Somos assolados por enfermidades, por dificuldades, por provas. Mas em meio a isso eu quero que você olhe para a possibilidade de Deus em meio às dificuldades. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos: olha, não tem jeito, não tem saída. Mas devemos olhar para a possibilidade de Deus. O que Deus quer fazer com a igreja neste tempo é algo grande. Mas eu não vejo uma igreja com os olhos arregalados em direção a Deus, querendo Deus. Eu vejo uma igreja com os olhos arregalados olhando para si mesmo.
olhando para os nossos propósitos e deixando as possibilidades de Deus de lado. Mas quando abraçamos a possibilidade de Deus, eu falo a possibilidade de você ser um verdadeiro crente, de você usufruir da totalidade de Deus para a tua vida. E muitas vezes você olha para isso e diz, não tem possibilidade. Pois eu quero te afirmar aqui nesta noite, em nome de Jesus, tem possibilidade. Tem possibilidade de Jesus te renovar com o Espírito Santo aqui nesta noite. Tem possibilidade de Jesus te batizar com o Espírito Santo aqui nesta noite. Tem possibilidade de Deus fazer um milagre no teu corpo aqui nesta noite. Existe possibilidade de Deus trocar este quadro. Existe possibilidade de Deus trocar a tua história. Tem sim, porque a minha alma, ela precisa disso. E o Deus eterno está te convidando nesta noite. Vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu quero fazer uma obra na tua alma. Aleluia! Terceira coisa que eu entendo, irmão, que é muito importante. Quando olhamos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa alma, nós devemos entender a grandeza de Deus. Quando a mulher samaritana, ela viu que Jesus se manifesta para dar-lhe de água, da água da vida, não uma água terrena, mas uma água eterna. Então ela diz assim, és tu, no capítulo 4, versículo 12, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Diga assim, eu quero nesta noite conhecer a grandeza de Deus. Quando passamos a conhecer a grandeza de Deus, querido, as coisas começam a mudar. Existe um dialeto africano, no norte, principalmente de Angola, chama Lengala. Eu aprendi a falar algumas frases. Então, eu sempre gostava, quando nós cantávamos lá um hino chamado Zambi Munene. Zambi Munene, Munene, Munene. Cantava-se muito Zambi Munene. Eu disse, pastor, por que canta muito? É porque nós estamos cantando que Deus é grande. E lá estava uma igreja, irmão, que os irmãos, o nosso culto começa às 10 da manhã, terminava meio-dia e meio, 1h da tarde. Os irmãos também não queriam ir embora, não. Queriam ficar lá cantando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Porque em meio à guerra, em meio às dificuldades, Deus é grande. E muitas vezes nós esquecemos da possibilidade de Deus e começamos a criar, a planejar as nossas possibilidades. E as nossas possibilidades, elas sempre caem por terra. As nossas possibilidades, os nossos planos sempre são errados. Melhor é confiar na grandeza de Deus, melhor é confiar na possibilidade de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui nessa noite? Porque o melhor lugar para estar é aos pés do Senhor. A melhor possibilidade de conquistarmos aquilo que queremos, irmão, está aos pés do Senhor. Nós costumamos nos ajoelhar aos pés de tantas coisas e às vezes nos esquecemos do Senhor. E esse Deus é grande. Coloquei que conhecer a grandeza de Deus é algo extraordinário para a nossa alma. É algo que a nossa alma quer conhecer. E terceiro e quarto, melhor dizendo, conhecer e experimentar a fonte de Deus. Jesus, no capítulo 4, versículo 13, ele diz para aquela mulher, olha, se qualquer que beber desta água vai tornar a ter sede. Tá bem? Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, da fonte de Deus, da graça de Deus, nunca mais vai tornar a ter sede. Aleluia. Deus quer saciar de alguma forma especial a tua alma aqui nesta noite. Eu não estou preocupado aqui com a pregação, com a ministração. Eu estou aqui nesta noite fazendo algo que Deus quer que eu faça, que é ministrar uma bênção ao teu coração, ministrar algo à tua alma, para você não ficar do jeito que você está.
Alguma coisa precisa ser mudada. E eu queria que você nesta noite desse preferência à tua alma. Tenha uma experiência de vida com esta fonte. E é tão maravilhoso, irmãos, quando olhamos para a palavra do Senhor, de vendo pessoas na Bíblia persuadindo outros para, em vez de receber dinheiro, receber fontes. Como Josué no capítulo 15, versículo 18. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela saiu do jumento. Então Caleb lhe disse: o que é que tu tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Nós aprendemos uma lição muito importante hoje na escola dominical. Quem veio na escola dominical, diga amém. Amém. Meu Deus. Até pensei que era a igreja toda que estava aqui hoje de manhã. Né? Nós aprendemos que Canaã, a terra da promessa, Deus chamou Abraão para ir para Canaã, terra da promessa. Amém, irmão? Nós vamos para a terra da promessa, amém? Quando chegou Abraão lá na terra da promessa, a terra estava seca. A terra estava com fome. Os irmãos já viram que às vezes Deus chama a gente para um determinado lugar, que a gente cria um monte de expectativa, e quando chega lá só tem luta, só tem choro, só tem dificuldade. Mas eu quero te dizer nessa noite, não esqueça da promessa de Deus. Não esqueça do consolo de Deus. Deus, Ele quer te encher aqui nesta noite, porque Deus tem propósito. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te renovar aqui nesta noite, porque Ele tem propósito na tua vida, querido. E quando olhamos para a Bíblia, nós vemos esses alimentos que são maravilhosos para a nossa alma. E o primeiro desafio aqui proposto por Jesus é beber da sua água, é se saciar da sua fonte, amém? Eu tenho feito esse questionamento, irmãos, no tempo atual. Onde a igreja está se alimentando? Onde temos nos alimentado, querido? Escola dominical aqui, graças a Deus, eu tenho uma notícia boa para os pais aqui. Depois que eu estou aqui, é a primeira vez que eu vejo as crianças ganhar em número dos jovens. Tinha 2 crianças mais do que jovem hoje. É uma bênção de Deus, pais se esforçando para trazer os filhos. Nós devemos vir à fonte, irmão. Abandone a fonte, você vai ter problemas. As pessoas não saem da igreja, não abandonam a igreja, irmãos. Não é porque a igreja não tem pastor, não é porque a igreja não tem um grupo de louvor bom, não é porque a igreja não tem estrutura, não. Eu falo sempre de um paciente que nós tínhamos no hospital, que eu cuidei dele até a morte, chamado Francisco Ghisoni, um italiano. Eu chegava para ele: Senhor Francisco, o senhor tem que comer. Tem que comer, o senhor tem que se alimentar. Ele assim: mas como é que eu vou comer se eu não tenho fome? Irmão, é triste, né? Eu falo, quando eu era novinho, a gente queria comer de tudo, e Maria Mole, pé de moleque, e a gente queria comer tudo, mas não tinha dinheiro. Hoje eu tenho dinheiro e a Maria Mole foge de mim, porque eu não posso comer. Eu mando ela sair de perto de mim, né? Maria Mole, irmão, é um doce, viu? Você não fica pensando bobagem aí, pelo amor de Deus. Agora o convite de Jesus para nós é esse: vocês venham e bebam de graça da água da vida, irmão. E a gente está rejeitando, irmão. Em nome de Jesus, não rejeite. Não rejeite o banquete de Deus. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, ele fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Quem tem a vida eterna tem alegria. Quem tem vida eterna tem bênção de Deus. Quem tem vida eterna, irmão, tem prazer de louvar. Quem tem
vida eterna, irmão. Ele tem a graça de Deus sobre a sua vida para suportar luta. Pode vir luta, pode vir dificuldade, elas podem aparecer aí, pode aparecer o deserto, mas o rio vai estar sobre a tua vida. A natureza de Deus vai estar sobre o teu coração, vai estar sobre a tua alma. Olha bem, querido, quando eu olho para a Bíblia e vejo que o desafio para nós hoje, o desafio para a igreja do Senhor neste tempo, é realmente comer da comida do Senhor, comer do banquete de Deus. Está sendo difícil, irmão. Eu escrevi alguns livros, tenho 7 livros escritos, e uma das coisas que tem muito me preocupado é com a igreja atual. A falta de alimentação. Culto de ensino, poucos crentes vêm. Escola dominical, poucos crentes vêm. Domingo à noite, em regra geral, um culto de louvor, de adoração. Não se ensina muito a palavra do Senhor. Durante a semana, os crentes estão trabalhando, chegam cansados em casa, não oram. E eu pergunto, qual é a fonte? Onde está a fonte? Qual a fonte da tua fortaleza? Como que você vai conseguir vencer as lutas e as dificuldades? Irmão, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, seja sincero, irmão. Não fica pedindo oração para os outros, não. Vai orar você. O negócio é pedir oração, mas não ora. Não busca. E onde que Deus vai te fortalecer? Jesus, em João capítulo 6,51, diz assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E é como a água. O pão que eu lhe der, que é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nós temos que comer. E quando Jesus ele fala essa palavra, irmão, os discípulos se levantaram e disseram, mas vem cá, alguém trouxe já de comida para Jesus? Nós estamos aqui no deserto, sem pão, sem nada. E Jesus diz que é o pão, que ele tem pão. E daí perguntaram para Jesus, deram pão? Não, na verdade, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quero dizer uma coisa muito séria para vocês aqui. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Quando nós comemos essa comida, irmão, quando nós nos alimentamos desse banquete da vontade de Deus para a nossa vida, fique ciente de alguma coisa, você não vai se perder no caminho. Você vai ter a direção de Deus para a tua vida em todos os momentos. Abraão sai de uma terra peregrina sobre desertos e ele consegue pegar o GPS de Deus e Deus diz, olha agora à direita, Abraão lá vai para a direita, esquerda Abraão, lá vai Abraão para a esquerda e chega no propósito de Deus. Quem come da sua comida não fica perdido, querido. Quem come a vontade de Deus não se perde. Quem come a vontade de Deus se fortalece e chega aonde Deus quer. Escute, querido, olha para cá um pouquinho, olhe para cá um pouquinho. Deus tem um propósito na tua vida. Você está caminhando, mas onde está o teu GPS? Onde está a vontade de Deus sobre a tua vida? Coma dela nessa noite. Coma dessa comunhão nessa noite. Aleluia. Vamos começar a encerrar aqui. O salmista falou que a alma dele tinha sede de Deus, mas tem uma outra coisa aqui que é muito importante. Ele fala, irmãos, que a nossa alma, ela também necessita ver Deus. O salmista diz, quando eu entrarei na sua presença e verei o Senhor, me saciarei dele. A maior necessidade que nós temos é de ver Deus. E eu queria fazer um desafio a partir de hoje, levar a tua alma a ver Deus. A gente quando faz assim, ver Deus, Deus apareceu para Abraão, em forma de uma pessoa, né?
E Moisés, ele fala cara a cara, frente a frente com o Senhor. E é tão maravilhoso quando nós temos pessoas como Enoque, que andou com Deus. E eu tenho até medo disso, de andar muito com Deus assim, né, irmão? Porque a gente pode ser arrebatado e a mulher fica aí. Mas quem tem comunhão com Deus, irmãos, é uma bênção de Deus. Ele vai ser arrebatado mesmo. E nós temos que levar a nossa alma a ver Deus. E há 3 elementos de uma visão de Deus. Primeiro elemento, irmão, em Êxodo capítulo 3, versículo 2, quando o Senhor vai falar com Moisés lá na sarça, a Bíblia diz que Moisés, diga-se Moisés, se virou para onde Deus estava. Deus estava falando com Moisés. E ele disse, eu vou me virar para lá e vou ver o que é que Deus está falando. Irmão, quer ser uma bênção, quer ser abençoado, irmão, se vire para onde Deus está. Aleluia. Segunda coisa importante, querido, se coloque no lugar da visão. Coloque-se no lugar aonde Deus tem revelação. Os irmãos vejam que João, ele foi levado para a ilha de Patmos. Ele passa, irmão, já pensaram num caldeirão de azeite fervendo e jogar uma pessoa dentro de um caldeirão de azeite fervendo? Fizeram isso com o apóstolo João. E depois isolaram ele lá na ilha de Patmos. Não foi isso? Foi, né? E sabe o que é que aconteceu lá? Ele teve revelação de Deus. Aleluia. Irmão, não importa o lugar, a situação, aonde nós estamos, aonde nós plantamos o nosso pé, é o lugar da revelação de Deus para a nossa vida. Permaneça nisso aí, querido. Terceiro, nós precisamos de um milagre nos olhos para contemplarmos o Senhor. E isto aqui é muito importante. Eu sempre falo aqui, gosto muito do pastor Eliseu, um amigo que nós temos aqui, né? O Eliseu. E é muito importante quando nós lemos 2 Reis 6:6. Quando quando Israel é cercada de carros e cavalos, e no capítulo 6, versículo 16, ele disse, não temas, agora falando para o moço, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Eu quero que Deus, nesta noite, patrocine essa revelação para o teu coração, para a tua vida, para a tua alma. E você pare de ver, irmão, em nome de Jesus, obstáculos e dificuldade. Comece a ver uma vida de comunhão maior. Veja nesta noite, em nome, abra os teus olhos espirituais aqui nesta noite e veja a graça de Deus inundando a tua vida, inundando o teu coração. Por último, a nossa alma precisa se derramar diante de Deus. Precisamos nos derramar diante de Deus. O salmista, no Salmo 42 diz, quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Davi, ele falou, irmão, que ele se derreteu, houve um profundo quebrantamento. Se derreter, se derramar diante de Deus é deixar Deus retirar tudo aquilo que serve de barreira para podermos adorar. Eu quero que você fique de pé agora um pouquinho e pedir para o grupo louvor se aproximar. Ganhei de vocês hoje, hein? Se deixe quebrar diante de Deus. Irmão, olha para mim, querido. Fique de pé um pouquinho. Se deixe derramar na presença de Deus. O primeiro passo para o quebrantamento é a atitude de mudança. Eu quero mudar. Eu quero ter comunhão. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Segunda coisa, o segundo passo para o quebrantamento chama-se confissão.
Muitos de nós queremos um relacionamento, mas não queremos confessar pecado, queremos continuar com a vida errada, com coisas erradas. Eu estava falando esses dias, irmão, como é difícil ser rico. Irmão, não deve ser fácil ser rico, irmão. Eu conheço gente rica que não tem sossego, irmão. Pensa no dinheiro 24 horas. Eu tenho pessoas que eu conheço que o IPVA, o imposto que ele paga do carro dele, dá para comprar um carro zero para mim. Eu acho que ser rico é complicado. Ter demais é complicado. Mas quando eu olho na Bíblia, eu fico pensando o como é importante para nós estarmos na presença do Senhor, sem nos importarmos com circunstâncias materiais. E como é importante, irmão, a gente fazer a confissão nossa diante do Senhor. Como é importante o crente abrir a sua boca. E a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Irmão, em nome de Jesus, essa mensagem nessa noite é uma palavra profética para a tua vida. É uma palavra profética para o teu coração. O terceiro passo para o quebrantamento chama-se coragem, querido. Você vai ter que ter coragem para ter comunhão, coragem para andar com Deus, coragem para viver na presença do Senhor. Fecha os teus olhos um pouquinho e adore ao Senhor nesse momento. Aleluia. Deixa Deus entrar na tua casa, na tua vida. Deixa Deus entrar na tua alma. Peça isto para Deus nesta noite.